Gente, ainda na senda do trabalho, hoje eu assisti um vídeo em que mostrava um país em que as pessoas não precisavam trabalhar, que elas recebiam dinheiro do governo e os que trabalhavam tinham um salário mínimo, que eles até não chamam de um salário mínimo, eles chamam de um rendimento extra, porque o governo já dá, e convidando muitas outras pessoas para irem lá morar e trabalhar. É um lugar que não tem guerra, que não tem conflitos, não tem criminalidade, a educação é de primeira, tudo é de primeira linha. É um país que realmente seria o paraíso na Terra, segundo dizem. Por que a Chocolate está falando segundo dizem? Por que não sei quanto mais? Porque uma coisa que eu fiquei pensando, né? Por que existem países no universo, lugares no universo em que as pessoas ganham muito e lugares que as pessoas ganham menos, quando os serviços são exatamente os mesmos, as pessoas têm as mesmas rotinas, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam dormir, as pessoas precisam de lazer, as pessoas precisam de tudo. Tudo isso, né, os países têm. E dizem que aquele país ainda é melhor que a China, é melhor que os Estados Unidos, melhor que o Canadá, melhor que qualquer outro país do primeiro mundo, da Europa também. Mas ela ainda está na Europa. Eu acho que é Lift alguma coisa, Liftliander ou alguma coisa. Depois eu vejo e deixo aqui na descrição do nome do país. Mas é um lugar que dá muita paz, muito, não sei quanto mais. Aí eu me perguntei, quem realmente está fazendo com que os trabalhos onde a gente está, onde a gente mora, nos países onde é que a gente está desvalorizado? Quem realmente é que faz a criminalidade nos países em que a gente mora? O que causa realmente o índice de criminalidade, o índice de mortalidade, o índice de desemprego? Qual é a vantagem que essas pessoas dos nossos países, os que nos lideram, os nossos governantes têm em transformar os nossos países, eu digo os nossos porque hoje eu estou no Brasil e digo da África, Angola, que é o meu país, em transformar esses países como países submundo, países com baixa taxa de emprego, baixa taxa de emprego, né? É isso que fala. Exatamente, com um índice alto de desempregos, entre outras coisas. Mas aí a gente vai ter um índice grande de mortalidade, índice grande de criminalidade, índice grande de muita coisa. Porque a criminalidade vem por quê? A criminalidade chega quando a gente tem a falta de meios de sobrevivência. Não estamos aqui justificando a criminalidade, a bandidagem, essas outras coisas. Mas estamos falando que o que causa realmente isso é a fome, a miséria, a desgraça, a desvalorização, a falta de oportunidades e possibilidade de muitas pessoas. Porque quando você tem a oportunidade de trabalho, a oportunidade de ganho, sem precisar saquear, sem precisar roubar, sem precisar tirar a vida dos outros, você não vai ter essa necessidade de querer fazer isso. É que algumas pessoas, infelizmente, têm muito mais e as outras pessoas têm menos. Então, é o menos que faz com que os outros, com quem tem menos, queira ir atrás de alguma coisa. Mas só que nós vemos que a nossa realidade, tanto a do Brasil como de Angola, não é a falta de... Quem está roubando mais a população, quem está fazendo, quem está criando essa onda de criminalidade, de desemprego, são justamente aquelas pessoas que deveriam controlar o desemprego, que deveriam controlar a criminalidade, que deveriam controlar o caos, os conflitos, não é? Através da desigualdade. Deveriam ser mais justas, mais honestas, e você vai ver que essas pessoas que estão no poder, elas têm cada vez mais, têm bens, têm propriedades, têm poder, têm dinheiro, têm tudo em comparação ao povo que eles lideram. Então a gente pergunta, e como é que está essa igualdade sobre o ter e não ter, sobre o poder e não poder, sobre bens materiais, sobre não os bens? Infelizmente, e as pessoas não vão atrás dessas pessoas que já têm muito. Elas vão atrás das pessoas que têm menos. Por que elas vão atrás das pessoas que têm menos? Porque essas pessoas são mais vulneráveis, são menos desprovidas de segurança, não tem quem as proteja, não tem aonde se queixar. Porque até a pessoa do qual nós deveríamos nos queixar, que é a justiça, que é a lei,
Quem faz a lei são as próprias pessoas que saqueiam realmente o povo. Então aí você vê que as pessoas dizem, eu preferia morar no país Y, no país X, porque tem paz, porque tem um bom salário, tem emprego. E aí eu me pergunto, se quem faz a desigualdade são as pessoas, quem cria o caos e a criminalidade são as pessoas, será que essas pessoas, se forem para esses países com equilíbrio emocional, financeiro, espiritual, onde a paz na terra, o paraíso na terra, não seriam essas pessoas também que iriam estragar realmente a boa vida, a qualidade de vida que esses países bons têm? Porque se você está vindo de um lugar com vícios, com cheio de maus hábitos, em que você precisa corromper as pessoas para ter as coisas, será que você não vai ser aquele tipo de pessoa que vai levar também ou disseminar coisas erradas e negativas através dos seus comportamentos e atitudes? Eu digo isso porque hoje eu também vi um vídeo sobre Portugal, em que um português colocou um vídeo em que mostrou um certo bairro que foi tomado por vários imigrantes e, sei lá, de todos os lugares, não são apenas africanos, principalmente os árabes. Então fizeram daquilo uma mesquita, né? Você vê pessoas falando outras línguas, não estamos nada falando contra a cultura dos outros, porque cada um tem a sua própria cultura. Mas eu acredito que a partir do momento que você vai se instalar num país, você precisa respeitar a cultura dos outros, você precisa respeitar os hábitos dos outros, você precisa respeitar e aceitar o modo e o estilo de vida dessas pessoas e não transformar esse lugar na sua casa, na cópia do que você está acostumado. Então eu digo, será que Portugal, a Europa continua tão segura quanto antigamente era? Porque se as pessoas que estão fugindo do caos nos seus próprios países, com aqueles maus hábitos, estão entrando para Portugal, será que eu ainda consigo ter a tal segurança, a tal paz, a tal estabilidade que as pessoas dizem que Portugal tem, a tal qualidade de vida? Porque antes tínhamos essa segurança, tinham essa qualidade de vida quando não tinham essa disseminação, essa enchente de gente com vários hábitos, vários costumes, não é? E muita gente não consegue, muitas das vezes as pessoas não conseguem se desapegar desses maus hábitos, então eles acabam trazendo esses seus hábitos também para os países que vão. Então quando você diz que eu vou para esse país, porque quem me dera morar nesse país em que tem paz na terra, em que não há criminalidade, em que não há nada, você conseguiria morar mesmo nesse lugar? Você teria realmente a paciência de viver em um lugar tão tranquilo, tão cheia de paz, uma vez que você cresceu, desenvolveu-se em um lugar em que a lealdade, o respeito, a igualdade, os direitos humanos, a solidariedade não existem. Então eu vejo muita gente que vem de Angola, que vem para o Brasil, reclamando porque aqui acontece, desacontece, tem isso, eu não conseguiria viver, Aí você começa a sentir carência, começa a sentir falta, porque nós somos seres de hábitos, os nossos hábitos, eles são moldados de acordo às nossas vivências, às nossas experiências. E para mudarmos esses hábitos não é o local, não são as pessoas, não é o país, somos nós. Você pode viver num país de paz, de tranquilidade, estando num lugar de conflito, desde que a sua mente esteja em paz. Não é sobre o que as pessoas fazem, dizem ou oferecem para nós, mas é sobre como nós reagimos às situações que acontecem no nosso cotidiano. É sobre isso. Então as pessoas querem fugir porque aqui não está bom. Você vai viver a vida toda fugindo, ir para um lugar porque aquela paz toda que você encontrar nessa Finlândia, sei lá onde que é esse país, você vai encontrar um defeito para falar que ainda é uma pessoa infeliz, que porque é muita paz, é muita calma, é muita alguma coisa. Vai ter sempre alguma coisa a perturbar a sua mente perturbada, porque o teu problema não é o país, não é o trabalho que você não tem, porque hoje em dia existem várias maneiras de trabalhar, graças a Deus a tecnologia veio para ajudar a implementar isso. Escolha, descubra o que é bom para você e viva.